Corria o ano de 1949. Um jovem rapaz em Maryland era dado como estando possuído por uma força demoníaca. O seu suplício agonizante, envolto em segredo, tornar-se-ia mais tarde a inspiração para um dos romances e filmes mais aterradores alguma vez criados. William Peter Blatty, na altura estudante da Universidade de Georgetown, ouviu rumores sobre as experiências horríveis do rapaz. Esses rumores, carregados de medo e incerteza, acompanhariam Blatty durante anos a fio. Profundamente perturbado pela história, Blatty embarcou numa demanda para compreender a escuridão que aparentemente se apoderara do jovem rapaz. A sua busca por respostas levou-o a mergulhar no mundo do exorcismo. Estudou textos antigos, consultou padres e imergiu na história arrepiante da possessão demoníaca. Este fascínio obscuro culminou em 1971 com a publicação do seu romance, O Exorcista. O livro foi um sucesso instantâneo, agarrando os leitores com a sua descrição gráfica de possessão demoníaca e a luta desesperada pela alma de uma jovem. A história ecoou com um medo primal do desconhecido, explorando uma ansiedade coletiva sobre as forças que espreitam além da nossa compreensão. No entanto, o verdadeiro horror de O Exorcista estava longe de se confinar às páginas do romance arrepiante de Blatty. A realização da adaptação cinematográfica desencadearia uma série de eventos misteriosos. Esses eventos levaram muitos a questionar se a própria história tinha despertado algo sinistro, esbatendo a linha entre a ficção e uma realidade aterradora. William Friedkin, conhecido pelo seu realismo cru em filmes como Conexão Francesa, foi escolhido para dirigir O Exorcista. Friedkin, um autoproclamado séptico, abordou o projeto com o desejo de criar um retrato visceral e inflexível da possessão demoníaca. Insistiu num estilo cru, quase documental, levando os seus atores ao limite e empregando efeitos práticos que deixariam o público em choque. O início da produção do filme estava previsto para 1972, mas um incêndio varreu o cenário antes mesmo do início das filmagens. O incêndio, atribuído a uma falha elétrica, destruiu a maior parte do cenário. Estranhamente, apenas o quarto de Regan McNeil, o epicentro da atividade demoníaca no filme, permaneceu intacto pelas chamas. Este incidente perturbador foi apenas o início de uma série de eventos estranhos e perturbadores que assolariam a produção de O Exorcista. À medida que as filmagens progrediam, uma sensação de mal-estar instalou-se no elenco e na equipa técnica. O tema, as atuações intensas e a atmosfera inquietante no cenário combinavam-se para criar um ambiente carregado de tensão. Começaram a circular rumores de acontecimentos estranhos. Membros da equipa técnica relataram ter visto sombras a moverem-se na periferia, sentido locais inexplicavelmente frios e ouvido sussurros desencarnados. A linha entre a narrativa demoníaca do filme e a realidade parecia esbater-se, levando muitos a questionar se estariam a testemunhar algo verdadeiramente sinistro. A morte lançou uma sombra sobre a produção de O Exorcista. 9 mortes estão associadas ao filme, alimentando os rumores de uma maldição. Jack McGowan, que interpretou Burke Dennings, morreu repentinamente devido a complicações de gripe pouco depois de filmar as suas cenas. A sua personagem no filme? A primeira a morrer às mãos da força demoníaca que possuía Regan. As tragédias estenderam-se para além do cenário. Um segurança, a guardar o equipamento do filme, morreu em circunstâncias misteriosas. Um trabalhador da construção civil, contratado para desmantelar um cenário, morreu num acidente. Estas mortes, embora aparentemente não relacionadas, aumentaram a crescente sensação de pavor e mal-estar em torno do filme. O preço físico e psicológico cobrado ao elenco e à equipa técnica de O Exorcista foi inegável. Ellen Burstyn, que interpretou Chris MacNeil,
a mãe de Regan, sofreu uma lesão vertebral permanente durante uma acrobacia que correu mal. Os gritos dilacerantes que ela soltou durante a filmagem dessa cena não eram representação. Eram gritos de dor genuína, adicionando uma camada de autenticidade assustadora ao filme. Linda Blair, a jovem atriz encarregada de interpretar a possuída Regan, suportou horas extenuantes de maquilhagem e próteses. Foi sujeita a levitação simulada, vômito de projétil e cenas emocionais intensas. A experiência deixou-a emocionalmente drenada e, segundo alguns relatos, profundamente perturbada. Para além das exigências físicas, o impacto psicológico de mergulhar no mundo obscuro de O Exorcista cobrou o seu preço ao elenco e à equipa técnica. Muitos relataram pesadelos, insônias e uma sensação persistente de mal-estar muito depois do final das filmagens. Os eventos perturbadores associados a O Exorcista não terminaram quando as câmaras pararam de filmar. O editor do filme, a trabalhar na edição final, relatou ter experienciado estranhas dificuldades técnicas. Equipamentos avariaram, filmagens foram inexplicavelmente perdidas ou danificadas. Um relato arrepiante fala do editor a testemunhar uma imagem fugaz de um rosto demoníaco sobreposto ao de Linda Blair. A imagem, aparecendo apenas por um único fotograma, desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, deixando o editor abalado e a questionar a sua sanidade.